De volta, agora eu recebo o historiador e jornalista Bernardo Schmidt para falar sobre a biografia do Jânio, que é o primeiro volume, inclusive, Vida e Morte do Homem da Renúncia. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você. Obrigado. Obrigada, muito bacana. Esse livro, Jânio, né, que a gente fala primeiro volume, né, Bernardo, porque você tem intenção de fazer vários volumes em relação à história do Jânio, né? Por conta de ser uma história muito densa, tensa também e grande. E mal contada. E mal contada até agora. Pouco contada, né? E mal contada até agora. Até agora. Começamos a corrigir esse erro agora. Eu gostei que o Fausto, o jornalista da Câmara Municipal, da revista A Partes, falou que eu estou escrevendo uma biografia de milhares de páginas. Não é tanto assim, mas é por aí. Esse é o primeiro volume. Eu estou terminando agora o segundo, que é sobre o mandato dele na Câmara Municipal. E vamos ter possivelmente mais uns 3 para poder cobrir criteriosamente, detalhadamente toda a vida pública do Jânio e também a vida completa dele, que são 75 anos de vida e 40 anos de vida pública, mais ou menos. Então eu acho que é necessário um trabalho profundo. Claro. E agora começamos a corrigir isso. A sua intenção como jornalista, historiador, é baseado sempre nas histórias políticas e teatrais. Você se especializou nisso, não é? Eu me especializei nisso, não foi uma coisa meditada, pensada, não foi sem querer, foi espontâneo, mas sim porque foram as duas coisas que mais me marcaram na minha adolescência. A política primeiro, o fim da década de 80 foi uma época de efervescência política muito intensa, com a derrocada do comunismo, a queda do Muro de Berlim e toda aquela polarização política e tal. Então foi uma época muito intensa de política, de discussão política. E depois, na década de 90, já quando eu estava na faculdade, eu conheci o teatro e fiz teatro durante toda a década de 90 na faculdade. Então são 2 assuntos que eu acabei amando de uma forma muito profunda. E o teatro é aquela coisa, né? Não podendo fazer, não podendo estar no palco, eu vou estudá-lo e escrever sobre ele. Então é aquela coisa que dizem do crítico, né? Todo crítico é um ator, na verdade, que não é. Independente disso, assim, você faz muitas coisas. Você não só faz as pesquisas para escrever livros, você também escreve artigos para jornais, não é? Que estão aí nos grandes jornais do Brasil todo. E você tem um blog que esse é o seu canal de comunicação para um público maior, né? Exato. O blog é uma coisa que começou de uma forma absolutamente despretensiosa. Eu colocava coisas interessantes, historinhas que eu não podia incluir em livros ou em artigos, eu colocava no blog, até o momento em que aquilo começou a se tornar um passatempo tão delicioso que eu comecei a fazer pesquisa para os artigos do blog. E é uma coisa muito interessante, porque de vez em quando vem pessoas e falam: olha, eu usei os teus artigos do Jânio para minha tese de mestrado. Eu falo, eu não tenho mestrado, mas essa pessoa está usando os meus artigos para isso, eu acho ótimo. Então eu falo, maravilha, pode usar. Os artigos que você escreveu sobre o Guarnieri, sobre teatro e tal, eu estou usando para a minha tese de mestrado de linguística. Eu falo, maravilha, fico feliz, porque eu acho que isso é utilizar produtivamente a internet. A internet é um veículo tão maravilhoso de divulgação cultural e de divulgação artística, de todos os tipos. Que é uma pena não ser bem aproveitado, né? Exatamente. Então, quando a gente tem um veículo como o blog e a gente utiliza de uma maneira produtiva, eu acho muito bom. E realmente um veículo que eu uso muito. Agora, você comentou comigo que, embora tenham algumas coisas em relação ao Jânio, todas muito superficiais, e você, então, resolveu, como historiador e como jornalista, se aprofundar e escrever a história de verdade do Jânio. Isso, né? Isso. Essa pesquisa tem muitos anos, você pesquisa isso há muitos anos, né? Eu comecei em 1998. E aí foi que, justamente nesses anos todos que separam o início da pesquisa do lançamento, o trabalho se redimensionou. Então o que acontece? Eu pesquisava a infância, por exemplo, do Jânio e a juventude e tudo mais, até que eu me dei conta que não havia material de pesquisa. Eu teria que ir até a fonte primária mesmo para fazer essa pesquisa. Mas o exemplo melhor de todos é o segundo volume que vem agora, que é o da Câmara Municipal, que nós vemos muito o seguinte: os historiadores ou jornalistas, mais jornalistas que historiadores que escreveram sobre o Jânio, sempre faziam assim, um apanhado de 3 ou 4 páginas sobre a Câmara e colocavam aquela nota de rodapé.
Quem tiver mais interesse, vá procurar nos anais da Câmara. Aí, ou quem tiver interesse vai procurar no livro tal, editado em 1951, pela tipografia, não sei o que lá. Quer dizer, eu digo, isso não é uma coisa que é possível para o público leigo. Nem todo mundo tem acesso a esse complemento, né? Exatamente. Sem falar que os anais da Câmara são as transcrições das sessões da Câmara dos Vereadores. Você vai, um leigo não vai se perder na primeira página, entende? Entre ordem do dia, entre pinga-fogo, entre indicações, requerimentos, e os próprios termos, né? Os termos todos, entende? Os termos utilizados pelos vereadores, Exato. aquela coisa do regimento. É uma coisa que não é para leigo, é a tarefa do historiador. Claro. Então eu fui atrás e quando eu me dei conta que isso não existia, eu comecei a fazer um trabalho, o trabalho se redimensionou, eu tive acesso aos anais da Câmara, eu tive acesso à imprensa da época e o acesso a 6 vereadores daquela legislatura. E a partir daí o trabalho se redimensionou completamente. Então eu falei, não é possível escrever um trabalho conciso e resumido do Jânio. Claro. Ele tem que ser detalhado e tem que contar com todas as múltiplas nuances do período e das pessoas e dos episódios e tudo mais. Quando a gente fala em biografia, às vezes vem a ideia de invasão de privacidade, né? Sim. O que você conseguiu, que eu percebo, só de conversar com você, que você realmente, o teu foco é história, Sim. não é invasão da história, né? Não é invasão na vida privada dessa pessoa. Então, como você conseguiu ter esse cuidado? Eu acho que é o teu estilo, é o teu bom senso. O que você conseguiu, de que forma você conseguiu escrever esse e daqui por diante os próximos, sem ser invasivo em uma biografia? É uma ótima pergunta, porque a biografia é uma invasão. Ela não deixa de ter um pouco uma invasão, porque se trata justamente de você esquadrinhar a vida da pessoa do início ao fim. Comedida, né? Agora, é aí que tá, você me perguntou como a gente faz isso. Bom senso e bom gosto. Claro. Entende? Então o que acontece? A vida do Jânio é uma vida extremamente dramática. Tem lances trágicos, tem lances dramáticos, tem tragédias familiares, tem assassinatos, tem uma porção de coisas. Quer dizer, você precisa saber o limite entre aquilo que é útil para o povo saber, uma coisa que vai ser produtiva, que você deva eternizar, né, que você deva perpetuar, porque o livro nada mais é do que o teu ingresso para a eternidade, né? Ou seja, o Jânio ele fica perpetuado quando a história dele é contada. E aquilo que efetivamente é uma bisbilhotice, sabe? Aquilo que é fofoca, aquilo que é uma coisa de mau gosto, aquilo que é efetivamente a invasão na privacidade dele. Então, por exemplo, quando eu conversei com a filha do Jânio, que foi uma pessoa que eu precisei conversar com ela muitas vezes pelo telefone para que ela aceitasse me dar a entrevista, eu expliquei isso muito cuidadosamente e dizer o seguinte: o Jânio é uma figura pública, era um político, ele é conhecido por ter sido um político, então nós vamos fazer uma biografia que vai pegar 90% da vida política dele. Então, as tragédias que existem dentro da vida pública dele, nós podemos até contar sempre utilizando o critério do bom gosto e do bom senso. Claro. Agora, as questões pessoais que o biógrafo muitas vezes acaba sabendo, porque ele vai fazer um trabalho compreensivo e amplo, então ele fica sabendo, ele acaba sabendo de tudo. Nem sempre é necessário ele contar, nem sempre é justo ele contar. Às vezes é uma injustiça ele fazer isso, especialmente quando se trata de um biografado que já morreu. Claro. Porque ele não está aqui para se defender, ele não está aqui para responder. Então, o critério ele é muito simples e como seria bom que ele fosse usado mais vezes, a gente nem teria essa discussão do procure saber, essa coisa dos artistas que estão todos aí atrás dos biógrafos agora, pedir autorização, não sei o que lá. Que era o seguinte, você usar um critério de bom gosto e de bom senso. Ou seja, o homem teve uma vida intensa, vamos contá-la, mas não vamos fazer uma autópsia na vida dele. Sabe? Que é aquela coisa, você invadir aquele plano que não te cabe invadir. Porque é o limite, né? É o limite. É o profissionalismo, eu acho. Sim. Né? Sim. É uma questão podemos chamar dessa profissional. Forma. Eu acho que isso cabe bem, assim, né, nesse momento. Eu dizia muito sempre legal. isso, fica a critério do escritor. E o critério de bom gosto e de bom senso. Né? Muito se bom. usar. Vamos ver umas fotos pra gente matar a saudade aí? Vamos. Vamos lá.
Olha, aí eu sim. tenho. Sim. Um carinho tão grande. O queridíssimo Guarnieri. Querido Guarnieri, agora vai fazer 80 anos no dia 6 de agosto. O Guarnieri, eu tive um contato grande com o Guarnieri logo nos últimos 2 ou 3 anos da vida dele. Eu fiz um levantamento sobre o cancioneiro do Guarnieri e tive o privilégio de contar com a ajuda dele nisso. A ajuda dele, da Vânia, a esposa dele, dos filhos. E a Vânia, eu lembro que ela me mandou uma gravação em que o Guarnieri dizia isso ao companheiro Bernardo, etc. E é uma coisa que eu guardo. Elogiando o seu trabalho, isso, né? elogiando. Muito querido. Muito querido e muito próprio das almas nobres e da sabedoria dessa pessoa, né? A humildade desses gênios, sabe? Agradecer para alguém, era um privilégio fazer aquilo e ele me agradece. É uma coisa que eu guardo com um carinho tremendo. Próximo. Aí temos do Juca, também uma homenagem a você, agradecendo o seu profissionalismo, o seu trabalho. Pois isso também foi uma honra para mim. Diante das boberices que a gente vê aí na televisão, encontramos aí um historiador, um jornalista tão digno quanto você. Essas são as palavras do nosso querido Juca de Oliveira. Eu te agradeço muito bacana, viu? Isso foi o seguinte, foi justamente o que eu te digo, o blog se transformou num outlet de informações tão legal que eu fiz uma pesquisa inteira sobre a peça A Semente, do Guarnieri, que foi, acho que, a primeira peça que o Juca fez, uma das primeiras peças profissionais do Juca, isso em 62, por aí. E também escrevi um texto longo a respeito do As Favas com os Escrúpulos, que foi a peça que ele fez com a Bibi, que ele escreveu e fez com a Bibi. E eu acompanhei os últimos ensaios, então eu via o Juca, a Bibi, o Ciro Del Nero, querido e saudoso, que foi o cenógrafo, e todos os artistas. Então eu escrevi um trabalho e mandei para o Juca, e ele ficou super feliz, e aí ele me mandou esse presente, que foi justamente essas palavras lindas e das quais eu absolutamente não sou merecedor. Imagina, mas eu agradeço muito. Sim, com certeza. Próxima, vamos lá? Aí você com a Tutu, nesse momento onde vocês faziam juntos essa pesquisa. Isso. Não é? Exatamente, é bem isso. Porque uma memória muito boa. Muito. Eu procurei a Tutu durante muito tempo. A Tutu, ela foi procurada durante, sei lá, 30 anos para falar sobre o pai. Nunca falou, muito inteligente. Ela falou, primeiro que ela tinha um plano dela própria escrever alguma coisa. Quando ela desistiu disso, eu acho que ela esperou o momento certo para falar. Eu a procurei durante meses até que ela aceitou, mas ela foi engraçado porque ela chegou e falou assim, ela estava nos Estados Unidos, na Califórnia, e eu lembro que pelo telefone ela um dia falou, tá bom, eu aceito te dar entrevista, mas você vai ter que vir até aqui. Olha que coisa boa. E eu aquela coisa, sem patrocínio, sem nada, eu economizei durante um ano e fui para a Califórnia, passei uma semana com ela na Califórnia, entrevistando-a todos os dias, ela e o marido dela, o Frank, que era um cara maravilhoso, que morreu infelizmente há alguns anos, mas me receberam maravilhosamente bem. Eu tenho uma lembrança muito boa dessa viagem. A Tutu foi de uma gentileza absoluta comigo, de uma sinceridade total. Total. Isso eu faço questão de deixar sempre consignado. A Tutu foi muito sincera. Ela falou tudo, ela não escondeu nada e eu dizia para ela, dona Dirce, eu vou usar isso. Você está gravando, eu vou usar isso. Ela falou assim, pode usar. Que coisa boa, né? Confiança, né? Pode usar à vontade, só não vá mentir, entende? Então ela está escaldada com essa coisa da política, porque ela foi deputada federal, além de filha de um político, ela foi deputada constituinte. Então ela lidou muito com políticos. Então ela já está escaldada, mas ela foi de uma sinceridade total. E eu tenho uma gratidão imensa por ela ter me dado esse depoimento, que é valiosíssimo, muito importante. E daí, então, saiu o primeiro volume, Jânio. O primeiro volume, não é? Foi um parto encruado, mas ele acabou saindo, graças a Deus, no ano passado. E ele trata 2013 lançou, né? 2013. Tá. Que você conta, nesse primeiro volume, você conta a história, até que você consegue grifar isso, Vida e Morte do Homem da Renúncia. Sendo que o volume 1 é um moço bem velhinho, você fala, né? E a gente consegue encontrar esse livro, adquirir, de que maneira, quando, onde? Certo. Esse livro, então, ele é o primeiro volume. Ele conta a vida do Jânio desde os primórdios da família, quadros, até o nascimento do Jânio, toda a infância e juventude conturbadíssima que ele teve, até o momento em que ele entra na política, se candidata a vereador e vence a eleição para vereador em 1947.
todos os momentos mais importantes da vida dele, como o casamento dele, o nascimento da Tutu, o assassinato dos tios dele, ele teve 3 tios assassinados, a faculdade de medicina que o pai dele fez, a saída de Curitiba, a Revolução de 30, tudo isso está nesse volume. E ele pode ser encomendado, ele não está nas livrarias, ele é um lançamento independente, então ele pode ser encomendado por e-mail, se você me permitir. Por favor, Cristina, passa o e-mail. O e-mail é editora.opatativa, tudo junto, @gmail.com, a editora é Opatativa, então o e-mail é editora.opatativa@gmail.com. Acho que as meninas vão colocar isso no GC pra gente. Né? Ela já deixa aí enquanto a gente finaliza. Perfeito. E assim, depois você tem outros contatos para quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, fanpage, enfim. Certo. Você quer deixar algum outro contato para que as pessoas consigam conhecer mais o seu trabalho? Claro, não, olha, na internet é muito fácil, porque o meu blog chama-se Opatativa. Então é só você colocar no Google Opatativa, ou você colocar Bernardo Schmidt, você já vai ser direcionado ao blog, onde tem todos os releases do livro e todas as informações necessárias. E no Facebook tem uma página dedicada ao livro, que é Jânio Quadros Biografia. Ah, que bom! Então é facebook.com/Jânio Quadros Biografia, você já é direcionado à página desse primeiro volume. Maravilha. E aí todas as informações necessárias para adquirir a gente encontra na internet. Que coisa no boa. blog e nessa página. Muito bom. Bom estar aqui com você. Bernardo, super obrigada por obrigado você a ter vindo. Viu? Prazer imenso estar aqui com você. Prazer é todo meu. No segundo eu volto. Claro, porque vai ter o segundo, terceiro e uma promessa de quarto ou quinto, não é isso, Bernardo? E os projetos que vem no meio, porque também não vai ser só o Jânio, vai ter outras coisas no meio. Também tem uma pesquisa. E você está intimado a me contar tudo isso, tá bom? Eu vou contar com o maior prazer e muito obrigado pelo carinho, por esse convite. Adorei, Cristina. Obrigada, parabéns. Viu? Até a próxima, até as próximas biografias. Obrigado, tá combinado. Obrigada. Queridos, olha só, eu conversei com o historiador e jornalista Bernardo Schmidt sobre a biografia de Jânio Quadros e eu tô indo embora, mas semana que vem eu volto pra gente falar mais sobre coisas legais aqui. A gente se vê, boa semana, tchau.